E aí, pessoal, mais uma aula que temos hoje, né? Hoje vamos continuar nosso estudo no livro de Neemias e vamos estudar o capítulo 4 hoje, né? Só recapitulando, no capítulo 3 a gente viu basicamente, né, a lista de quem participou da obra, né, de reconstrução dos muros. Neemias registrou ali os nomes de pessoas e grupos de pessoas que participaram da obra, mas o capítulo 3 não é a construção em si da obra, é só a lista de pessoas, né? Os detalhes do que aconteceu durante a construção dos muros, a reconstrução dos muros, é contada entre os capítulos, a partir do capítulo 4 até o capítulo 7, né? Então, no capítulo 4, que nós vamos estudar hoje, a gente vê o início dessa reconstrução. Então, o Neemias dividiu as pessoas, como está listada lá no capítulo 3, e cada uma delas foi reconstruindo a sua parte ali do muro, né? E aí, logo no começo, já ocorre o primeiro problema, ou o primeiro obstáculo que essa obra tinha, né? Sambalate, que era na época o governador de Samaria, provavelmente com receio de que Jerusalém voltasse a ser forte com a reconstrução dos muros, já que Samaria e a Judéia eram, de certa forma, rivais, né? Ele ficou preocupado com isso e quando viu de fato que a obra estava sendo feita, começou a zombar, né, dos construtores diante das outras pessoas. E apoiado por Tobias, né? Outra figura também aí que apareceu como inimiga dessa obra, né? Também começou a zombar, né? Até disse que os muros eles não aguentariam nem o empurrão de uma raposa, que é um animal pequeno, né? E aí, diante disso, Neemias faz uma oração, né? Que a princípio pode parecer vingativa, uma espécie de vingança, né? E aí a gente pode ficar um pouco confuso em relação a isso, porque a gente sabe muito bem que não deve desejar vingança e nem buscar vingança, né? Mas na verdade a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é uma oração de súplica, né? Na qual Neemias fala com Deus de algo, obviamente de algo que Deus já sabe, mas ele fala para Deus, olha, Deus, ouve o que eles estão falando sobre a obra que o Senhor quer que seja feita e não se esqueça dessas iniquidades desse povo, né, que está fazendo isso. Então é uma forma de abrir o coração para Deus, né, em relação à situação que estava acontecendo. E durante toda essa situação aí de zombaria, né, de menosprezo, né, os construtores foram seguindo com a obra até chegar à metade dos muros, né, da altura dos muros. Quando chegou nesse ponto, aquele grupo que estava se opondo viu que precisava tomar uma atitude mais efetiva em relação a essa obra, né? Então aí surge já o segundo obstáculo dessa obra, que é quando um grupo liderado por Sambalat e Tobias, né, bola um plano, né, para sabotar a reconstrução. Qual era a ideia deles? O plano era de infiltrar entre os construtores pessoas do grupo deles, para que eles pudessem matar alguns dos construtores, causar uma confusão entre eles e assim fazer com que a obra fosse interrompida. Diante dessas informações, diante desse plano, Neemias dá uma resposta, né? E essa resposta começa com uma oração que ele faz a Deus, a gente vê isso no versículo 9.
E daí ele faz depois dessa oração, ele faz um comunicado às pessoas que estavam fora da cidade para que viessem para dentro da cidade para proteção, para serem protegidas, né? A gente vê isso lá no versículo 13. Daí ele pega uma parte da guarda pessoal dele e deixa deixa armado, deixa com armas, enquanto a outra metade continua ajudando na construção. Então aí uma parte da guarda pessoal dele começa a fazer uma espécie de vigilância, né, dos muros aí, das pessoas, né, enquanto a outra metade continua ajudando os construtores e os carregadores. Não só isso, ele também decide entregar armas para os carregadores e também armas para os construtores, de forma que a obra fica um pouco mais lenta, eu imagino, porque o texto diz que eles tinham que fazer o trabalho deles com uma mão e com a outra mão carregar a arma, uma lança, uma espada, né? Isso mostra também, dá uma ideia também da tensão que estava na região, né, no local ali. Você tem que trabalhar com uma mão, fazer o seu serviço, e com a outra mão ficar com uma arma pronta para algum ataque, é algo que é uma situação que você está realmente preocupado que a qualquer momento pode acontecer um ataque, né? Então eles tinham que fazer dessa forma. Isso provavelmente atrasou um pouco a obra, né? Fez com que eles tivessem que trabalhar mais devagar, mas eles se sentiam com essa necessidade de proteção, né? E Neemias proveu essas armas. Ele também designou ou providenciou o que nós chamamos de corneteiro, né? Uma pessoa que ficou com uma trombeta, com uma corneta, posicionada num lugar adequado lá, estratégico para eles, de forma que, se houvesse algum problema, avisariam essa pessoa, ela tocaria essa corneta, essa trombeta, como se fosse um alarme. E todas as pessoas, ao ouvirem aquela corneta, tinham que correr para o local de onde estava vindo o som. É mais ou menos que nem acontece assim em prédios, por exemplo, que tem aquelas brigadas de incêndio, local para escape, né? Tocou a sirene, você está trabalhando, tocou a sirene, as pessoas levantam do seu local de trabalho, da sua escola, do seu local de estudo e se dirigem para um local que normalmente já está planejado, né, para a proteção. Então, a ideia aqui era a mesma, ele providenciou aí um sistema de alarme, né? E também, vamos dizer assim, que meio que instituiu um toque de recolher, né? Ele não obrigou, mas ele sugeriu que as pessoas que estivessem ali em Jerusalém não saíssem de noite, né? Por motivos óbvios, né? De noite fica mais difícil você identificar as pessoas e a chance de sofrer um ataque era maior. Então, essas medidas de Neemias, ele visava proteger as pessoas desse possível ataque promovido por Sanbalat e esse grupo, e que tinha a intenção de realmente de matar algumas pessoas, né? Não era simplesmente um ataque para atrasar a obra, sei lá, sumir com algumas ferramentas, ou derrubar uma parte do muro que foi construída para atrasar a obra. Não, a ideia deles não era atrasar a obra, a ideia deles era parar a obra, interromper essa obra. Então eles logo de cara já pensaram na solução, digamos assim, de matar algumas pessoas para mostrar de repente algum tipo de confusão, as pessoas começarem a ficar desconfiadas do governo de Neemias, alguma coisa assim, e se sentirem desanimadas a continuar a obra, né? E aí Jerusalém não teria mais os seus muros reerguidos, né? E continuaria vulnerável, né? E Samaria continuaria aí sendo uma região mais forte. Essa era basicamente a ideia de Sanbalat com essa sabotagem, com esse plano.
Então o capítulo 4 basicamente é isso, né? É um relato aí de dois obstáculos que a reconstrução dos muros sofreu logo no começo, digamos assim, mal começou a colocar o primeiro tijolo, já tinha esse tipo de oposição, né? Primeiro com a zombaria, com xingamentos, né? Zombaria é mais ou menos um sinônimo para xingamento, né? E depois com uma conspiração, a palavra mais adequada seria essa, uma conspiração aí, chegando ao ponto de planejar a morte de alguns daqueles construtores e carregadores. Bom, e diante dessa situação, o que nós podemos aplicar para o nosso dia a dia? Veja, os versículos 9, 14 e 20 desse capítulo mostra que Neemias orava e confiava no livramento de Deus, né? O capítulo 20 diz que ele falava assim para as pessoas, né? Quando ele estava se referindo ao alarme, ao corneteiro, né? Ele falava assim, olha, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então ele tinha confiança que Deus proveria o livramento. Mas se Neemias confiava em Deus, como mostra aqui, por que ele fez tudo aquilo ali? Né, de montar guarda, botar armas, né? Dar armas para pessoas que estavam construindo. Lembrando que as pessoas que estavam construindo nem eram pedreiros de ofício, né? No capítulo 3 a gente viu isso. Alguns eram ourives, outros perfumistas, outros levitas. Pessoas que não tinham nem habilidade com construção e muito menos habilidade com guerra. Então imagina a pessoa ter que construir, fazer algo que já não sabe fazer direito, não é ofício, e aí, além disso, ainda ter que ficar com a tensão de ter que lutar com alguém a qualquer instante e também não saber direito como lutar, né? Como empunhar uma espada, como uma lança. Então por que ele fez isso? Né? Alguém poderia dizer assim para ele, você não confia tanto em Deus? Continua fazendo a obra e deixa que Deus pode mandar um anjo para te livrar, um grupo de anjos para te livrar. Não está registrado isso na Bíblia, mas alguém poderia pensar isso, né? Mais ou menos como Satanás falou para Jesus lá no deserto, né? Pula aí do alto desse templo e os anjos vão te pegar. Você não confia em Deus? Os anjos não te obedecem e tudo mais? Então alguém poderia pensar dessa forma, né? Hoje em dia tem essa discussão em relação à pandemia, né? Você não confia em Deus? Então por que está usando máscara? Por que está fazendo a quarentena, né? Enfim, tem essa discussão também. Então, por que ele fez tudo isso? O livro de Neemias, particularmente eu gosto muito, porque ele, de certa forma, ele se aproxima da nossa realidade de relacionamento com Deus. Por que eu digo isso? Veja, Neemias ele não ouvia a voz de Deus como, por exemplo, Abraão, Moisés e Davi ouviram. Pessoalmente, ouvir como se fosse uma pessoa falando, um som. No livro inteiro de Neemias você não vê em nenhum momento algum versículo dizendo assim, disse o Senhor a Neemias, alguma coisa assim. Não tem isso ali, né? Não tem esse registro. Então, possivelmente ele não ouviu a voz de Deus, o som, um som, né? Não ouviu. E, para piorar, ele também não contava com um profeta. Né? O livro não menciona profetas participando da vida de Neemias nesse período ali. Né? Os profetas mais próximos dessa época aí, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, eles não atuaram diretamente nessa época. Né? Ageu e Zacarias atuaram mais na época de Esdras e Malaquias um pouco depois do que isso foi feito aí da construção dos muros. Então, digamos assim que Neemias estava meio que só nessa situação. Né? Ele não ouvia o som da voz de Deus, como eu citei, e também não tinha um profeta que poderia ouvir a voz de Deus e dar as direções para Neemias. Que é
a nossa realidade, né? Hoje em dia a gente não tem isso, né? A gente não tem profetas, a gente não tem a voz, o som da voz de Deus para ouvir, nos direcionar. Então, como é que ele fez? De certa forma, entre aspas, ele ouviu a voz de Deus através de duas partes aí do texto, que a gente pode observar. A primeira está no versículo 12, que diz que fala que os judeus que habitavam na vizinhança ali do muro falaram por 10 vezes sobre a possível sabotagem de Sambalate. Mencionaram, aconselharam. Então, Neemias foi atento ao ouvir conselhos persistentes, né? Isso é uma coisa que a Bíblia orienta, né? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, a gente precisa estar atento para, entre aspas, ouvir a voz de Deus na busca por conselhos, para ouvir o que as pessoas estão falando. Você não vai dar atenção para quando ouvir apenas uma pessoa falando, mas quando você vê um grupo de pessoas falando, ou uma tendência de argumentos, de conselhos, né? Então, pode ser que por ali esteja conselhos de Deus. E também ele ouviu a voz de Deus, entre aspas, como estou dizendo, sendo responsável com as pessoas que lhe eram subordinadas. Neemias era visto como um governador, um líder ali. Ele veio de Suzã, da cidadela de Suzã, na Babilônia, para tocar esse projeto de reconstrução do muro. Então ele era um líder muito importante para Jerusalém, porque os muros representavam muita coisa para Jerusalém, juntamente com o templo. Então ele tinha a responsabilidade com todas aquelas pessoas que estavam construindo o muro, que se dispuseram a construir. Então, essa responsabilidade implicava que ele, como líder, buscasse meios para garantir a segurança das pessoas. Isso era óbvio, isso estava explícito, não era uma coisa que ele tinha que consultar ou filosofar sobre isso. Ele era o líder, ele tinha que prover essa segurança. Então ele fez o que o cargo dele exigia. Então, veja que dessa forma são exemplos que a gente vê práticos de, entre aspas, como é que a gente ouve a voz de Deus. Ouvindo conselhos, né, e sendo responsável ou sendo comprometido com aquilo que nos é atribuído. Então, você, por exemplo, muitos de vocês estão na escola, ainda não começaram a trabalhar, né? Não entraram no mercado de trabalho. Então, na escola, por exemplo, você tem compromissos com um grupo, um trabalho de grupo. Né? Você não precisa esperar que Deus venha falar para você, você tem que fazer o trabalho de grupo. Não, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade. Ou até mesmo na igreja, você tem uma responsabilidade. À medida que vocês crescerem, quando você for trabalhar, de repente alguns de vocês vão ser líderes de equipes, líderes profissionais, você tem uma responsabilidade com o grupo que você vai liderar. Né? Quando vocês forem pais e mães, vocês vão ter uma responsabilidade ainda maior com filhos, com a sua família. É implícito que você proteja e garanta a segurança deles. Não precisa Deus vir e falar isso para você. Porque Ele já disse isso. Você tem que cuidar das pessoas que estão próximas de você, das pessoas que você ama ou diz que ama. Então, nesse aspecto, é por isso que eu digo que Neemias é um livro bem parecido com a nossa realidade. Ele está usando os meios que Deus já deixou escrito, né? Ele tinha, de certa forma, acesso à lei, ao Pentateuco, né? Aos 5 primeiros livros da Bíblia e aos profetas. Então ele tinha conhecimento. Então ele seguiu esses conselhos, essas orientações para, entre aspas, ouvir a voz de Deus, né? E fazer a vontade dele diante de uma situação bem difícil. Tá bom? Espero que tenha sido bem útil para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E até a próxima aula. Grande abraço!